Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra falar com vocês sobre elas, as chupetas. Pois é, gente, hoje o assunto é chupeta. Como vocês sabem, Arthur ama uma chupeta. Ô, criança pra gostar de uma chupetinha. Eu confesso que isso me faz lembrar a minha infância, porque eu sempre fui muito ligada à chupeta. Eu sempre chupei muita chupeta. Eu chupei chupeta até muito tarde. Eu não vou contar pra vocês até quantos anos eu chupei chupeta, porque eu tenho vergonha disso. Mas eu chupei chupeta até muito tarde. Em decorrência disso, eu tive anos e anos e anos e anos e anos e anos e anos de uso de aparelho, muito sofrimento e consequências que eu lido até hoje com elas. Então, eu realmente penso se o meu filho tá indo por esse caminho, mas ao mesmo tempo eu fico, meu Deus, e agora o que eu faço? Mas vamos do começo. Arthur usa chupeta praticamente desde que nasceu. Quando o Arthur tinha 6 dias de vida, eu levei ele ao pediatra e eu disse, doutor, Arthur não dorme, o Arthur não larga do peito, o Arthur não se satisfaz, o Arthur mesmo no peito chora, o que eu faço? Aí ele disse, você sabia que chupeta em inglês se chama pacifier, que é pacificadora? Então, use a chupeta. E aí, naquele dia mesmo, ó, foi dada a largada e ele mudou. Não que ele mudou, a chupeta não foi a responsável pela mudança, mas ela sim me ajudou muito, muito, em vários momentos. O problema é a dependência que ela traz com os anos de uso, né? Eu conheço muitas crianças que se desapegam fácil, crianças que nunca usaram, como o Matheus, mas Arthur faz parte da porcentagem de crianças que gosta de uma chupeta. O Matheus, já em contrapartida, desde que nasceu eu tentei já dar logo a chupeta pra ele, ele não aceitou. Alguns dias ele chegou a pegar a chupeta, mas ele não aceitou, ele não chupa a chupeta. Hoje ele pega a chupeta pra fazer uma graça, porque ele vê o irmão de chupeta e ele fala, cadê a minha chupeta? Aí ele pega uma chupeta aleatória e põe na boca, mas ele não sabe nem chupar direito a chupeta. Então, Matheus está fora desta porcentagem. Mas o Arthur, eu percebo que ele tem uma grande dependência da chupeta e no decorrer aí da nossa maternidade, de muitas leituras e de observação mesmo do meu filho, eu percebi e eu li algumas coisas sobre carência relacionada à chupeta. Então a criança busca meio que suprir a carência de algumas coisas com a chupeta. E eu sinto sim que o Arthur tenta fazer isso. E não porque eu seja uma mãe relapsa, não porque aqui seja uma família onde ele não tenha amor e carinho. Mas eu acho que é por um contexto e um conjunto de coisas que vem desde a maternidade, desde a gravidez, que foi uma gravidez não planejada e não muito bem aproveitada, um parto totalmente desumanizado, onde não houve a criação de um vínculo ali logo com a mãe, bebê, uma mãe desesperada, vivendo uma pré-depressão e que, né, às vezes sim queria se livrar do próprio filho, assim, do tipo, meu Deus do céu, alguém pega essa criança, sabe, porque eu realmente não sei se eu vou conseguir dar conta. Depois a chegada logo de um irmão que mexeu muito com as estruturas de toda a família, e imagine por que não do Arthur, uma criação com o irmão muito diferente daquilo que ele teve, um irmão que tem o peito a hora que quer, colo a hora que quer, diferente do que foi com o Arthur, porque eu achava, né, eu seguia métodos e teorias da maternidade com o Arthur. Então eu acho que esse conjunto de fatores, mais a própria personalidade do Arthur, o Arthur ele é uma criança melancólica, para quem sabe aí um pouco sobre temperamentos, o Arthur é uma criança um pouco melancólica, que tem essa característica de guardar alguns sentimentos, de se sentir, sabe, aquele deprimido em alguns momentos, e a gente tem que aprender a lidar com isso, né? Então o Arthur ele se apegou muito à chupeta,
desde pequeno, e ele desde pequeno chupa uma chupeta e com as outras ele fica na mão apertando. Já chegou a época dele ficar mais com a das mãos do que com a da boca, e eu até tava gostando, mas, né, ele voltou com a chupeta na boca. E aqui nós já passamos por diversas fases. A fase em que ele chupava a chupeta o dia inteiro, e a chupeta fazia parte dele, era um chaveirinho dele. Uma fase onde ele não via a chupeta assim que ele acordava até a hora que ele ia dormir. Uma fase onde ele quis largar a chupeta, uma fase onde ele desistiu de largar a chupeta, uma fase onde eu surtei e falei, você não vai mais chupar a chupeta. A fase onde eu relevei e disse, tá aqui a chupeta. Então nós já passamos por várias fases. E a última delas foi a que mais me tocou e é por isso que eu quero gravar esse vídeo. Muitas mães já me perguntaram e eu acho que muitas mães passam por esse momento das outras pessoas perguntarem, nossa, mas seu filho ainda chupa chupeta? Até quando você vai deixar ele chupando chupeta? Você não sabe dos prejuízos, né, de chupar chupeta? Sim, eu sei dos prejuízos. Sim, eu não quero deixar o meu filho chupando chupeta até os 18 e eu acho que ele não vai chupar de chupeta até os 18. Mas eu acho que é um processo de desvínculo muito delicado que tem que ser feito, que se você faz de uma maneira errada, um pouco grosseira, você pode atingir sim o psicológico e o emocional daquela criança, né? Eu acho que todo desapego ele tem que ser gradual e natural. Assim como eu tô tentando fazer o desapego do Matheus com o Peyton, eu tenho procurado com o Arthur fazer esse desapego também da melhor maneira possível, da maneira mais natural possível. O Arthur, ele passou por uma fase o ano passado onde ele realmente estava quase desapegado da chupeta. Ela realmente servia só para o momento em que ele ia deitar e assim que ele dormia, a chupeta caía, ele não usava mais, já acordava sem a chupeta. E ele já estava com planos de entregar essa chupeta para o Papai Noel, foi uma escolha dele. Nós sugeríamos, né? Você quer entregar para o Papai Noel, para o coelho, né? Ele optou por entregar para o Papai Noel no final do ano passado. E isso estava certo, ele já estava falando disso, ele estava super certo disso tudo, né? Aí eu não sei se isso foi o motivo, mas eu senti que depois que eu passei mal, depois... Ele começou já a se reapegar à chupeta um pouco antes, e aí depois que eu voltei do hospital, a coisa degringolou e ele voltou a se apegar muito à chupeta, e isso voltou a ser um chaveirinho quase que dele. A gente tenta aí controlar, eu converso muito com ele, nós já fomos ao dentista, a dentista já explicou, eu já falei pra ele que eu já passei por isso, eu já expliquei pra ele que ele vai precisar usar um aparelho, que quanto mais ele usar chupeta, mais trabalho e mais demorado vai ser pro dente dele voltar ao normal. Ele hoje, ele sente vergonha de chupar chupeta, então ele na rua, ele não fala, se alguém vê a chupeta ele quer esconder, não que ele saia na rua de chupeta, mas às vezes fica uma chupeta no carro, então vem alguém aqui em casa e ele não gosta muito, então ele já tá começando a sentir essa coisa da vergonha, né? Mas ele realmente não consegue se desvencilhar. O que aconteceu o ano passado aqui pra mim foi, assim, né? Nós estávamos certos de que ele ia largar a chupeta, ele estava certo de que ele ia entregar pro Papai Noel a chupeta. E aí, quando chegou no Natal, eu cheguei nele e falei, você vai entregar a sua chupeta, né? Ele tava bem abalado porque eu fiquei doente, ele ficou doente, a gente tava passando por uma série de médicos, uma série de exames, a gente ia fazer cirurgia, então tava tudo muito assim na nossa cabeça. E quando eu falei, você vai entregar a chupeta, ele ficou assim, transtornado. Ele começou a chorar, mas ele chorou muito, 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 muito. E ele veio me abraçar e ele disse assim, mas foi muito sincero, que ele não se sentia preparado pra entregar e que naquele momento ele não queria fazer isso. E assim, eu senti muito essa verdade dele. E aí eu sentei pra conversar com ele e eu disse, meu filho, você vai entregar quando você se sentir seguro, eu não vou te forçar a fazer isso, eu não vou te obrigar a largar a chupeta, você tem consciência, você sabe, apesar dele ser uma criança, né, eu sei, mas eu falei pra ele, você sabe que você usar a chupeta vai deixar o seu dentinho cada vez mais torto, você vai sentir dor, e que você já não precisa mais da chupeta, você já é
uma criança que não precisa mais usar a chupeta, você já consegue ficar sem a chupeta. Então, quando você se sentir seguro disso, você larga a chupeta. Naquele momento ele me deu um abraço e ele falou assim, muito obrigada, mamãe, muito obrigada, muito obrigada. Ele me deu um beijo assim e ficou super feliz. Então eu senti que, não sei se talvez não era a hora. Ela não sei se existe hora, né, pra criança largar a chupeta, porque às vezes não é nem pra criança ter começado a usar a chupeta, mas eu senti aquela verdade nele e eu decidi respeitar a vontade dele. Então, o que acontece? O Arthur, ele tem 5 anos e meio, ele usa chupeta ainda, ele usa pra dormir, mas ele está com uma mania de... Chegou da escola cansado, ele vem aqui, ele pega uma chupeta, ele vai indo pra sala, a gente fala com ele, a gente fala que não é hora de usar chupeta, que não é pra ele usar chupeta, às vezes ele larga a chupeta, às vezes ele fica bem estressado e ele só quer ficar com a chupeta, então a gente tá tentando lidar com essas emoções dele. E o que a gente tem feito é estimular muito ele, então quase todos os dias a gente fala sobre a chupeta, sobre ele já ser um mocinho, sobre ele já conseguir. Eu tento reforçar nele que ele já é capaz e mostrar pra ele, pra que ele descubra isso dentro dele. E falando pra ele, realmente, tipo, lógico que não todo dia pra não bitolar a criança, mas eu falo pra ele que se ele continuar usando, ele vai usar um aparelho por muitos e muitos anos e que podem ter consequências chatas pra ele, né? Então, assim, eu não concordo muito em ser brutal e tirar a chupeta e falar, a partir de hoje você não chupa mais. Mas eu sou a favor de você tentar ser firme e tentar incentivar a criança. E acreditar no tempo dela. Eu acho que as coisas têm um tempo certo. Eu acho que ele não vai chupar chupeta a vida inteira. E uma hora ele vai incorporar nele que ele já é capaz de ficar sem ela. Então, aqui o que acontece é isso. O Matheus não usa chupeta, então a gente não tem esse problema. O Arthur usa e ele está bastante apegado, ainda mais depois dos acontecidos aí de final de ano, desse ano, cirurgia, tudo, ele está mais apegado, mas nós temos tentado conscientizá-lo da não necessidade de usar mais essa chupeta e da capacidade que ele tem de ficar sem ela e de passar esse nível, né, essa fase. Então é isso, se você tem aí filho, filha, usando chupeta, qual que é a sua opinião, se foi fácil tirar a chupeta, não foi, não está sendo fácil, você concorda, você não concorda, qual que é a sua opinião? Deixa aqui pra mim e a gente vai bater um papo sobre isso, tá bom? Então é isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo, um grande beijo, fiquem com Deus e até os próximos vídeos, tchau, tchau!